Olá turma, tudo bem com vocês? Vou deixar esse vídeo aqui explicativo sobre o princípio de Chatelier, tá? Então nós temos aqui um comprimido antiácido efervescente em água. E o que acontece depois disso? O sistema ele vai ficar em equilíbrio, tá? Com os componentes do medicamento, que é o bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio, ácido cítrico, ácido acetilsalicílico, tá? Para esse estudo, considere o equilíbrio formado entre o íon bicarbonato e água, formando o gás. Então nós temos aqui o íon bicarbonato em água, formando o gás, né? Nós temos aqui, nesse caso, essa primeira reação, são duas reações formando esse ácido mais um hidróxido, uma base, tá? E esse ácido também ele se transforma em CO2 mais água, tá? Esse aqui é o ácido carbônico. Quando se adiciona o ácido ao sistema, observa-se a produção de mais bolhas de gás. Na interpretação desse resultado, pode-se dizer que houve favorecimento do equilíbrio no sentido da formação do gás. Olha só, então ele adiciona o ácido e há uma formação de gás. Então isso quer dizer que o equilíbrio formado após a dissolução do comprimido foi perturbado. Então estava em equilíbrio, né, os componentes do medicamento ali, só que ele colocou um ácido qualquer, o ácido cítrico, né, talvez aqui, enfim, colocou um ácido e o equilíbrio foi perturbado, tá? Então, por meio das espécies indicadas na equação, daquelas que foram adicionadas, percebe-se que houve uma neutralização com a formação de água, o que consumiu os íons OH. Então está aqui o H proveniente do ácido, né, e o OH existente no equilíbrio. Houve essa neutralização e formando água. Então a resposta do equilíbrio foi no sentido de repor os íons OH+. Então a resposta do equilíbrio foi no sentido de repor os íons OH-, né? Então, como nós temos aqui, ó, o OH- na reação, tá? E ao repor esses íons, formou-se mais H2CO3, tá? Então, para produzir mais OH, precisou a produção de mais H2CO3, né? O ácido carbônico. Como sua concentração aumentou, houve maior decomposição e consequentemente se produziu mais CO2, o gás carbônico, tá? Esse fenômeno observado nos sistemas em equilíbrio, em que há uma perturbação, favorece o sentido do equilíbrio de modo a compensar a modificação imposta, é chamado de princípio de Le Chatelier. Então aqui nós temos, ó, a reação do comprimido antiácido efervescente. E depois ele colocou algumas gotas aqui de ácido. Aqui nesse becker nós temos água mais comprimido e ele colocou vinagre, nesse caso aqui um ácido, né? E depois formou essas bolhas, tá? Que é essa reação que eu falei para vocês, né? Colocou ácido, houve a necessidade, perturbou o equilíbrio, houve a necessidade de produzir mais H2CO3, né? Aqui, ó, formou-se mais H2CO3, que é o ácido carbônico. Então aumentou a sua concentração, houve maior decomposição, consequentemente se produziu mais CO2, tá? Se produziu mais CO2, ele também produziu mais OH para compensar, certo? Porque como ele colocou mais ácido, houve a necessidade de repor esses OH, certo? Porque quando tem o ácido aqui, o carbonato, o íon carbonato, né? Bicarbonato, perdão, ele possui essa quantidade aqui de OH, certo? Então aqui é a perturbação do estado de equilíbrio pela adição de ácido. Então o efeito da concentração. Como visto na página anterior, a diminuição da concentração de um dos produtos da reação 2,
aqui, ó, diminuição de um dos produtos, né, que é o CO2, favorece a formação do gás, ou seja, um dos produtos da reação. Agora você verá, né, o que acontece quando a concentração dos reagentes é alterada. Então nós temos aqui para o equilíbrio essa reação aqui, 2CO mais O2 formou 2CO2. Observa-se maior rendimento de produtos quando se inicia a reação em altas concentrações de CO ou O2. Então o que a gente pode perceber nesse gráfico aqui, né? Se eu tenho uma maior concentração de produtos, eu vou ter uma maior concentração se eu tenho maior concentração de reagente, eu vou ter uma maior concentração de produtos, tá ok? Então, se eu desequilíbrio de um dos lados, a formação é do outro. Se eu aumento a concentração, uma perturbação, no caso aqui, igual foi que aconteceu, né? Se eu aumento a concentração de OH, vai produzir maior quantidade de ácido, e a maior quantidade de ácido vai favorecer a produção de CO2, certo? Então, se há igual esse gráfico aqui, se eu tenho uma concentração alta de CO e O2, eu vou, conforme vai diminuindo a concentração dos reagentes, vai aumentando a concentração dos produtos, certo? O equilíbrio é favorecido no sentido da formação do produto quando se aumenta a concentração de CO2. O equilíbrio é favorecido no sentido da formação do produto, que é o CO2, quando se aumenta a concentração de CO2. Aqui é o efeito da pressão, né? É importante considerar a pressão de um sistema em equilíbrio somente quando estão presentes substâncias no estado gasoso. Praticamente não há modificação no sistema quando se altera a pressão de um equilíbrio que envolve apenas sólidos. Em pressões altas, os equilíbrios contêm os gases. Aqui nós temos uma reação na qual só o CO2 está em estado gasoso, o oxitão líquido e aquoso são favorecidos nos sentidos que formam menor quantidade de substâncias gasosas. Olha só, o aumento da pressão favorece a formação dos produtos. Beleza. Aqui nós temos a reação, que está nesse cilindro fechado. Se eu diminuir a pressão, no caso que eu diminuir a pressão, igual ele está falando, se eu diminuir a pressão, vai favorecer a produção de produtos, tá? Vai favorecer a formação de produtos, certo? Tudo bem, beleza. E sentido em que o sistema ocupa um menor volume, claro, é o que tem um menor volume, beleza. Se eu estou aplicando mais pressão, então vai ser o que tem um menor volume. E já a diminuição da pressão é o contrário, né? De diminuir a reação, a diminuição da pressão favorece a reação inversa. Então vai favorecer a produção, a formação de CO2, ok? Olha aqui, então nós temos essa representação, né, da reação química dentro desse cilindro fechado, equilíbrio de formação do H2CO3 por aumento da pressão, em equilíbrio contendo o CO2 em temperatura constante. Um detalhe que tem que estar em temperatura constante para fazer uma comparação, tá? Tem que estar tudo na mesma temperatura. E aqui temos esse esqueminha aqui, equilíbrios contendo os gases. O aumento da pressão, o que acontece? Favorece o sentido para o menor número de substâncias gasosas. Então, se eu diminuir, vai diminuir a pressão, quer dizer, aumentar a pressão, aumentar a pressão, vai ser favorecido o menor número de substâncias gasosas por unidade de volume, tá? Então, para ocupar o menor volume, tá? Então aqui vai ocupar o menor volume. Agora, se eu diminuo a pressão, como no caso aqui, desse primeiro aqui, da esquerda, favorece o sentido para o maior número de substâncias gasosas. Olha só, claro que tem maior espaço aqui, então vai favorecer ao gás, né? As substâncias gasosas.
por unidade de volume, para ocupar o maior volume. Então, efeitos da temperatura, né? Para observar a influência da temperatura nos equilíbrios, vamos considerar a equação termoquímica que os representa. Então, aqui no equilíbrio, envolvendo a formação da amônia, um processo exotérmico. Então, nós temos aqui a reação e ela libera energia, então é um exotérmico. A formação do produto é aumentada quando se abaixa a temperatura. Então, se eu abaixar a temperatura, há uma formação, a formação do produto é aumentada quando se abaixa a temperatura. Como a energia é um produto da reação, com o resfriamento, o equilíbrio deve compensar esse efeito, favorecendo a reação no sentido da formação dos produtos. Então, beleza, se eu abaixar essa temperatura, eu vou conseguir produzir mais produtos, certo? A reação será favorável à formação de produtos, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, tá? Então, a reação é exotérmica, olha só. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo o Kc, que o Kc ele favorece a formação de produtos, né? Então, olha, se eu aumento a temperatura, diminui a concentração dos produtos, tá? Então, se eu diminuir, aumenta a concentração. Se eu aumentar a temperatura, diminui, tá? Nesse caso aqui. Então, a gente podemos nos apegar nesse gráfico aqui, tá? Ó, para processos exotérmicos, se aumenta a temperatura, diminui a formação de produtos. Se diminui a temperatura, aumenta a formação de produtos, ok? Aqui nos processos endotérmicos, agora que é aqueles que absorvem energia, né? Então aqui nós temos essa reação na qual a energia agora já é a parte dos reagentes, né? Aumenta. Nos processos endotérmicos, como na decomposição do carbonato de cálcio, nós temos aqui, aumentar a temperatura favorece a formação dos produtos. Beleza, se aumentar a temperatura aqui, vai favorecer a formação dos produtos. Como é um processo endotérmico, o aumento da temperatura implica a compensação de consumo de energia fornecida, o que acontece quando se formam os produtos. Então esse aqui vai ser o gráfico diferente, né, no processo endotérmico. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a concentração, os produtos aumentam. Eu até deixei aqui do lado, para processos endotérmicos, se aumenta a temperatura, aumenta a formação de produtos. Se diminuir a temperatura, diminui a formação de produtos. Esse esqueminha aqui é muito bom aqui, variação de temperatura, processos endotérmicos, aqueles que absorvem energia. O que acontece? O Kc é proporcional à temperatura, né, que é esse aqui, o Kc ele é proporcional. E se eu aumento a temperatura, ele aumenta o Kc. Aí diminuição da temperatura diminui o Kc. Olha só, se eu aumento a temperatura, tá? Nesse caso do endotérmico aqui, tá? Se eu aumento a temperatura, ele aumenta o Kc. Então aumenta os produtos, tá? Os processos exotérmicos. O Kc é inversamente proporcional à temperatura. Se eu aumento da temperatura, diminui o Kc. Se eu aumento a temperatura, diminui o Kc, diminui a formação dos produtos. Tá ok?